Ooh, nice little short check jab from Chavez and the big overhand right to follow. Walk-off KO from Bruno Chavez with the right hand! Something about the heavyweights in karate. Fala galera, bem-vindo de volta ao canal. Hoje, um pouco diferente, tudo em português. Temos um convidado muito mais do que especial. Faixa preta de jiu-jitsu e um dos maiores pesos pesados do Brasil. Temos aqui hoje meu convidado, meu brother, Bruno Chaves. Brunão, seja bem-vindo ao nosso canal. Valeu, obrigado. Fala galera, beleza? Estamos aqui com o Ratinho, meu parceiro que me conhece desde garoto, né? Faz tempo. Lá meus 13 anos de idade, era faixa verde ainda. E hoje, depois, sei lá, 20 anos depois, estamos aqui em Dubai, trocando essa ideia. Brunão, a gente se conheceu no jiu-jitsu. Como você disse, eu já era faixa roxa, marrom na época. Marrom. Marrom, né? E você faixa verde. Era faixa verde, mas eu já era do mesmo tamanho dele. É por isso que a gente tá fazendo entrevista sentado. Então, Bruno, conta pra gente. Nós sabemos que você é um dos maiores strikers do Brasil. Você tem feito uma carreira brilhante, principalmente fora do país, mas o que poucos sabem é que você também é faixa preta de jiu-jitsu. Como é que começou a sua carreira no esporte em geral? Você começou no jiu-jitsu, começou no strike ou foi uma mistura dos dois? Na verdade, eu comecei no jiu-jitsu com 6 anos, jiu-jitsu capoeira, com 6 anos de idade, ali mais ou menos 6 para 7 anos. Meu pai é faixa preta também, mas na época ele ainda era roxo. Isso foi em 99 que eu comecei. E, então era bem garoto, estava sempre ali nas academias e tal, onde ele dava aula. Então, tipo, com 14 para 15 anos ali que eu comecei a treinar um pouco mais sério a parte de striker, né? Mas desde garoto sempre dei uma brincada ali tecnicamente de boxe, meu pai sempre me ensinou alguma coisinha ou outra. Meu pai era da BTT na época, aquele auge do Pride ali, né? Só que ele acabou indo pro sul do Brasil ali e tal, então quando ele ia pro Rio ele treinava com o pessoal Minotauro e tudo mais. Eu lembro até quando eu era criança de participar, não participar, né, mas de assistir esses treinos. Então, a minha vida inteira aí, né, tô nesse meio, mas foi com o jiu-jitsu e com a capoeira que eu comecei. Tá, legal, bom saber, porque tem muita gente que vê você brilhando nos ringues, nos cages, agora no pitch também. Lógico, com strike brilhante. E outra coisa que poucos sabem é que você tem lutado em diferentes disciplinas, diferentes modalidades no striking. Sim. Kickboxing, Muay Thai, boxing. São mais de 50 lutas profissionais? Mais de 50. E agora no pitch, né, que eu, sinceramente, talvez karatê, né? Eu até brinco que agora eu sou faixa preta de karatê também. Faz sentido, a gente vai conversar sobre isso também. Brunão, dentro dessas 50 lutas profissionais de strike que você tem, divididas em kickboxing, Muay Thai, boxing, agora no pitch do Karate Combat, são 28 vitórias no kickboxing e só 3 derrotas, correto? Muay Thai, nas regras do Muay Thai são... Muay Thai, se eu não me engano, são 18-1. 18 vitórias, 1 derrota. E no boxing? No boxe, 8-0. E agora no Karate Combat? 1-0 por enquanto. É isso aí. Pra galera que não conferiu a última luta do Bruno Chaves, foi no Karate Combat, e ele fez um estardalhaço lá, porque ele terminou com a luta em menos de 2 minutos. Não, 15 segundos. 15 segundos? 15 segundos. Com um soco. É isso aí, vocês estão vendo aí agora no vídeo. Foi muito rápido, foi, se eu não me engano, foi o nocaute da noite. Eu não sei o que aconteceu depois, se rolou uma premiação e tal, poderia ter dado um bônus, né? Mas quando a gente impacto fala, foi, o impacto foi muito grande, né? Saiu em todos os as mídias ali todas da as época, mídias. o cara tem como ter uma mídia muito boa, né? Eles então têm. Deu um boom ali, bom, uns 10 dias seguidos ali depois do evento, que realmente foi, acho que, não sei se foi o único nocaute, acho que não, mas o nocaute mais impactante assim, da noite foi... Exatamente, porque todo mundo estava esperando muito por essa luta dos 2 maiores pesos pesados da noite ali. Sim. E acabou muito rápido. Ainda mais com aquela luva também, a luva é menor do que a do UFC, ela é mais seca assim, sabe? Quando eu peguei, eu olhei assim, eu falei, realmente, quem acertar primeiro ali vai acabar nocauteando, porque... E essa é uma pergunta que eu queria te fazer agora. Você já lutou nos maiores eventos de strike do mundo, no Glory, no Senshi, One Championship e agora no Karate Combat. A maioria, lógico, e todos em formatos diferentes. No ringue, no cage e agora no pitch. Qual a maior diferença que você sentiu de lutar no pitch? Porque parece que o espaço é um pouco menor e o público fica mais próximo também, né? A sensação do público mais próximo ali é bem maneira, assim, sabe? Porque você fica mais... O calor humano ali você sente mais. Né? Só que também não posso falar
muito sobre a experiência, porque não deu tempo de sentir muita coisa realmente, porque foi muito rápido, né? E eu estava muito focado ali também. Depois que a luta acabou ali e tal, que eu subi ali para comemorar e tal, que você começa a sentir um pouco mais ali a sensação do que é estar ali dentro. Mas em relação a essa questão dos formatos do evento, realmente essa parte de calor humano assim, foi a parte mais maneira assim, do É legal de ver, tipo, você tá lá e assistir. Uma coisa é você tá na TV, outra coisa é você tá lá no evento, e a gente pode imaginar como é a sensação do atleta também, do lutador. Sim. Porque o público fica muito próximo do pitch, e o pitch parece ser muito pequeno, o que aproxima muito um atleta do outro. Sim. E não tem pra onde correr. Então parece que a luta fica mais dinâmica e, lógico, para quem gosta de nocaute, é um prato feito. Sim, com certeza. Ali, assim, eu dei uma analisada antes, entrei ali no pitch antes de começar o evento para sentir um pouco a sensação. No fim das contas, quando você pisa ali dentro, você vê que é meio que tudo a mesma coisa, né? Um tatame e você já coloca ali, visualiza o teu adversário na sua frente, então a sensação é basicamente a mesma. Muda um pouco em relação à sua estratégia de luta, né? Em relação à corda, por exemplo, eu sou um cara que usa muito bem corda de ringue, né? Porque eu esquivo muito e tal, quem me acompanha durante a minha carreira aí sabe que eu esquivo muito, então a corda ela te dá mais mobilidade para movimentar. O cage já é um pouco mais difícil, então assim, algumas estratégias mudam um pouco, né? E ali no pitch eu tive durante meu camp ali, algumas estratégias que eu montei ali para caso eu precisasse, né? Se estivesse chegando muito perto ali para usar o pé para movimentar para um lado, para o outro, caso eu caísse ali, então assim. E esse fator do calor humano ele realmente dá uma energizada a mais na hora da luta. Legal demais, né? Muito. Como você disse, a maneira com que o Karate Combat trata os atletas e trabalha com a mídia aproxima muito o público, os atletas e, lógico, quem está assistindo de uma maneira um pouco diferente dos outros eventos, porque sai um pouco daquele lado só comercial e entra um pouco mais o lance pessoal também, né? Parece que você está mais engajado não só com o evento, mas com o público em geral. Sim, sim, com certeza. E ali a sensação, assim, é que antigamente, quando começaram as lutas, né, basicamente era aquilo ali, né? Era um círculo, você que também é da antiga sabe como que era aí, mais ou menos, a galera da Grace e tal. A academia ali era um círculo dos alunos ali e nem sair na porrada É isso aí. A sensação é que você tá né? há 40 anos atrás, E agora, falando da sua experiência fora do Brasil. Estamos aqui hoje nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai. Você está morando aqui agora, trabalhando aqui, treinando aqui. Qual a sua experiência? Como foi a sua primeira experiência saindo do Brasil para experienciar um camp de luta e agora vivendo de luta fora do país? Então, cara, é muito complexo e tem muitas variáveis em relação a isso. Quando eu saí a primeira vez foi para a Holanda, que eu fui para fazer meu camp quando eu fui para o Glory, né? Eu fui a primeira vez, fiquei um mês, e aí gostaram de mim, acabei assinando com a minha atual equipe hoje, que é a Hemerdin, né? Do Ramon Decker, da galera lá da época do K1. E enfim, depois eu fiquei mais 2 meses para fazer meu camp para me estrear no Glory. Vindo para cá, inclusive, você foi um dos responsáveis por eu ter vindo em relação a me motivar ali a vir, a me apresentar ao país, né? Foi, basicamente, eu costumo dizer que tu foi o cara, assim, o primeiro cara que realmente... Eu mostrei o caminho, mas você fez acontecer. Eu lembro quando a gente saiu lá, que a gente foi comer uma parada e tal, pô, mas e aí, como é que é viver aqui e tal? Porque a minha vinda pra cá foi muito assim, da noite pro dia, né? Eu vim pra ajudar o Taito Iwasa, a primeira vez, e foi assim, os caras mandaram uma mensagem, ó, os caras querem que você ajude um top 5 do UFC lá, não me falaram o nome, nada. Mas quando? Semana que vem. No outro dia me mandaram a passagem, era uma terça-feira, pra sair na quarta. Eu peguei minhas coisas, arrumei e vim, fiquei um mês aqui, foi quando a gente se reencontrou e tal, e aí eu vi a oportunidade de vir pra cá. Né? Morando aqui é um país assim que recebeu a gente muito bem, né? A gente que é da luta e tal, tem ótimas oportunidades pra gente que é da luta aqui, então eu sinceramente não senti tanto impacto como a galera que sai do país para outros países como a Europa, para trabalhar em serviços gerais. Por conta do clima, né? Acho que o clima é favorável e a comunidade brasileira é muito grande aqui também. Muito grande também, entendeu? Quando eu trouxe a minha esposa, foi para um lugar, inclusive, que tem muito brasileiro, então o impacto cultural ela sentiu muito pouco, né? Quase não sentiu, porque é um ambiente ali muito brasileiro. Então, claro, se você for para outras regiões aqui, você vai sentir muito mais esse impacto cultural. Mas em Dubai, Abu Dhabi, parece que é um pouco mais fácil de se adaptar. É um clima mais do ocidente, né? Um clima mais nosso, assim. Então, eles abriram bastante o país, então a sensação tem muito gringo. Então, assim, realmente morar aqui, assim, para mim foi
foi a melhor opção, a melhor escolha que eu fiz foi ter vindo para cá. E agora, a gente sabe que é diferente você sair do Brasil para fazer um camp ou para, de repente, lutar fora. E isso é completamente diferente quando você começa a morar num país diferente, né? A gente sabe que hoje os Emirados Árabes Unidos, aqui Dubai, Abu Dhabi principalmente, se tornou um hub dos esportes de combate. Sim. E tem muitos profissionais se mudando para cá, atletas, treinadores, promotores, né? Sim. E isso eu tenho visto, não só com você, mas na comunidade em geral, que fica um pouco mais fácil você se conectar com outras pessoas, com outros eventos, e as oportunidades vão aparecendo. Sim. Desde que você chegou aqui, você sentiu que as portas se abriram um pouco mais com relação a mais oportunidades de eventos para você mostrar seu trabalho? E outra coisa que eu gostaria de perguntar também, a gente está agora chegando na metade de 2025. Quais são os seus planos até o final do ano? O que você tem em mente? Quais são os seus planos com relação a continuar morando nos Emirados Árabes, com relação a trabalho e, lógico, com relação à sua carreira de lutador? Sim. Então, realmente quando eu decidi vir para cá foi porque eu vi esse leque de oportunidades com relação a fazer network, né? E também de estar num lugar onde basicamente é a ponte aérea do mundo, né? Para poder ter mais oportunidade de lutar em outros eventos, porque para tirar a gente do Brasil é muito caro. Então, quando você está morando no Brasil, os eventos não querem bancar todo esse custo porque eles conseguem botar várias lutas só com a tua passagem. Então, eu vi essa oportunidade de estar aqui e poder fazer mais lutas justamente por ser mais barato para os eventos trazer o atleta, tirando ele daqui. E foi o que aconteceu. Ano passado eu fiz 3 lutas, agora eu fiz uma luta aqui dentro de Dubai, a primeira luta minha foi aqui também. E fora o tanto a quantidade de pessoas que você conhece que estão nesse meio, né? Então, assim, é muita oportunidade aqui mesmo porque o país está fervendo em relação ao meio da luta, né? E com relação aos meus próximos passos, agora a gente está em negociação para assinar com o Karate Combat, né? Eles enviaram ali uma proposta para 2 anos ali com exclusividade e tal. Legal demais. Mas a gente está conversando porque eu estou focado em voltar para o MMA. Inclusive, essa foi uma oportunidade que eu aceitei justamente porque não é MMA, mas é umas regras similares. Então, para eu voltar, faz muito tempo que eu não lutei MMA, para eu voltar foi bom, né? Então, assim, aguardando ali para a gente fechar o acordo de vez em assinar o contrato, e eu pedi uma abertura para poder lutar em MMA, porque eu não foquei para UFC, né? E se Deus quiser, inshallah, a gente fica aí, breaking news, não no UFC. Se Deus quiser, ano que vem a gente vai conseguir aí, os contatos já estão feitos, agora é só continuar mandando a galera para o hospital mesmo. Faz parte, né? Faz parte do trabalho. Isso, Galera, mais uma vez, obrigado, Brunão. Valeu, obrigado. Muito oportuno, eu sei que você está ocupado o dia inteiro, todos os dias. Isso aí é o tipo de coisa que a galera não vê. O pessoal vê o Brunão competindo nos rings, cages e pits por aí, mas não sabe como é que é a rotina do lutador, do atleta que vive aqui nos Emirados Árabes, principalmente pelo fato do Brunão ser faixa preta de jiu-jitsu e trabalhar com jiu-jitsu aqui no país. Pra galera que não sabe, o Bruno é professor das Forças Armadas aqui, tem uma rotina de trabalho que muda bastante, né, Brunão? Sim. Com relação aos horários e tudo mais, e pra conciliar treino. Não vou dizer que é difícil, porque quando você quer, você dá um jeito, mas é desafiador, né? Não, com certeza, e é motivador também, né, porque assim, quando eu vim pra cá, eu sabia mais ou menos o que ia acontecer e aconteceu basicamente o que eu já tinha planejado, né? Só que a gente sente na pele um pouco mais como né? Aqui a gente dirige muito, é um país que demanda muito dirigir, né? E eu tenho conseguido conciliar bem com o meu trabalho, mas é difícil. Eu tava trabalhando num lugar onde eu acordava 3 horas da manhã e depois tinha que ir à tarde de novo, e nesse meio tempo eu tava treinando e tal. E aí manipulava um pouco o schedule ali para poder conseguir atender os compromissos como lutador, né? E quanto tempo você tá morando aqui nos Emirados? Fez 2 anos em dezembro. Passa rápido, né? Muito rápido. É isso aí, ó. O Brunão, quando chegou aqui, ele não falava inglês, praticamente não falava inglês, né? Falava o básico ali. Passava fome. É isso aí. Mas isso aí é o que deixa a gente orgulhoso, não só como amigo, mas como admirador do que o Bruno é dentro e fora do treinamento. Hoje ele fala inglês fluentemente, como ele diz, fez network, continua fazendo network com todo mundo. É um cara muito querido pela comunidade da luta aqui nos Emirados Árabes, e eu desejo todo o sucesso do mundo. Valeu, não, obrigado. Por favor, deixa uma mensagem aí pra galera que tá assistindo a gente, e a próxima, já de antemão aqui, será em inglês, com o Brunão vestindo sua luva e fazendo um treino pesado. Amém. Galera, obrigado aí por acompanhar. Tamo aí na luta. Se Deus quiser, vamos continuar aí com essa sequência de vitórias aí. E nos veremos no UFC em breve.
se Deus quiser, e como campeão do Karatê Combat também. Inshallah. Obrigado, irmão. Valeu, irmão. Galera, brigadão aí mais uma vez. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau. Irmão. Nós.